Pessoal, lá na página 133, prática e escrita. Nas aulas de leitura, você e seus colegas já aprenderam que, para produzir um resumo, é preciso realizar a primeira leitura do texto integral para aprender o tema em geral, para que vocês tenham um conhecimento geral do texto, do que ele vai falar, do que ele está falando, para quem ele está falando, para quem ele está se direcionando. A segunda leitura é para descobrir o significado de palavras desconhecidas, onde vocês vão utilizar o dicionário para ver o significado, e é onde vocês vão selecionar e sublinhar ou anotar as informações ou as ideias principais de cada parte ou parágrafo. Então, nessa atividade, vocês e seus colegas produzirão um resumo. Siga as orientações para dar início às etapas necessárias à produção do texto. Bom, nós estamos vendo um professor aí explicando aos alunos, né? A primeira parte, que é um planejamento. O primeiro passo, o texto do início ao fim. Então, ele dá um primeiro passo, né? Que muita gente fala em ter prazer da leitura, mas às vezes essa noção fica um pouco confusa. Às vezes nós ficamos um pouco confusos em ter prazer pela leitura. Existe um elemento divertido, de entretenimento, em acompanhar uma história engraçada, emocionante ou cheia de peripécias. É uma das alegrias que o livro pode nos proporcionar. Ele também pode nos proporcionar, pessoal, emoções boas. Mas é apenas a satisfação mais simples, evidente e superficial. Há muito mais do que isso, muito mesmo. Como sabe qualquer leitor, existe, por exemplo, o gosto pela viagem. Nossa, como é gostoso viajar, meu Deus, né? Um prazer muito especial. É o gosto pela imersão no desconhecido, pelo conhecimento do outro, pela exploração da atividade. Quando nós estamos fazendo uma leitura, pessoal, nós estamos fazendo a exploração de uma atividade que nós não conhecemos. Nós vamos explorar fatos que nós não conhecemos. A satisfação de deixar transportar para o outro tempo e outro espaço, viver outra vida com experiências diferentes do cotidiano. Pessoal, eu pelo menos, né, tenho essa sensação. Quando eu estou lendo determinados livros, eu tenho a sensação que eu não escuto nada ao meu redor. Eu entro dentro da história, parece que eu vivencio, eu tenho a sensação de estar vivenciando aquele fato. E muitas vezes, assim, quanto mais eu leio, mais eu quero ler para saber o fim. Mas a leitura dos bons livros da literatura traz também ao leitor um outro lado da moeda, que é o contentamento de descobrir em uma personagem alguns elementos em que ele se reconhece plenamente. Lendo uma história, de repente, descobrimos nela uma pessoa que, de alguma forma, são tão idênticas a nós mesmos que nos parecem uma espécie de espelho. Parece que o livro está falando com a gente, nós temos essa sensação, tá, pessoal? Como estão, porém, em outro contexto e são fictícias, nos permitem um certo distanciamento e acaba nos ajudando a entender melhor o sentido das nossas próprias experiências. Outra coisa muito prazerosa que encontramos num livro é o prazer de decifrar, de exploração daquilo que é tão novo que parece difícil. O interessante é isso também numa leitura, você está explorando outros campos. É como se você estivesse fazendo uma pesquisa daquele determinado assunto. E por isso mesmo ele oferece obstáculos, tá? É uma delícia irresistível. É muito gostoso, pessoal. Viajar na leitura,
de um determinado livro é muito gostoso. É ir se deixando fascinar, se permitindo ser conquistado por aquelas palavras e ideias, tentando ao mesmo tempo conquistar e vencer as dificuldades da leitura. Porque existem as dificuldades, né, pessoal? Existem as dificuldades e faz parte da leitura, ok? Eu já volto explicando com vocês algumas curiosidades.